Fala galera, vamos completar o desenho da caixa d'água. Não vamos fazer alimentação por enquanto, porque a gente não fez a alimentação inferior, beleza? Abrindo aqui o isométrico, já com tudo desenhado. Abrir. Quando a gente pega uma angulação que não dá para ver direito a outra face, a face que a gente queria, é só vir aqui em rotação, abrir. Ele vai falar que algumas coisas vão ser reconstruídas, não sei o quê, porque ele vai eliminar as coisas que não estão naquela vista, beleza? Não vai mudar muito não. Ah lá, agora sim, temos o fundo da caixa d'água. É essa parte que a gente vai construir agora. O que acontece? Por baixo a gente vai fazer a limpeza e por cima a gente vai fazer o extravasor. E nesse ponto que a gente já desenhou, ela vai descer e acompanhar essa tubulação pelo chão, tá ok? Então vamos lá, plano XY, tubo, água fria. Nesse ponto a gente não tem a necessidade de usar peças de tamanho 50, por quê? Aqui pouco importa a pressão. A pressão aqui é meramente usada, é meramente desconsiderada, porque não tem peça para se alimentar. Não tem uma peça que exige uma pressão suficiente para ela funcionar. É simplesmente no caso de necessidade de esvaziar a caixa d'água ou no caso de algum problema da boia, que essa água tenha que ser eliminada, beleza? Nunca esquece, ponto relativo ao plano. Nesse projeto é o mesmo da última aula. Então, o que acontece? Ele tem 1,40 de elevação, a caixa com 1,05 m. Mas a gente tem que tirar a altura da tampa da caixa d'água de 15 centímetros. Normalmente é a indicação B do catálogo Forte Leve. Tá ok? Então, a gente vai vir aqui. Primeiro vamos fazer o extravasor lá em cima. Então é 1,40 mais 1,5 da caixa menos 15 dela. Então a gente vai ter a altura de 2,30. Não foi. A gente vai ter a altura aqui de 2,30. A gente vai parar aqui na beiradinha para fazer a flange e aqui para fazer o joelho, beleza? Encontra aqui e parou. Vamos fazer esse outro pedaço, esse outro trecho. 2,30. Encontra na flange e vai direto. Você vai perguntar, por que você não parou nesse outro ponto aqui? Seguinte, esse outro ponto ele vai ser usado embaixo, onde a gente vai colocar o registro. Porque a limpeza tem que ter registro, porque ela só funciona quando a gente realmente necessita fazer a limpeza da caixa d'água. No caso do extravasor, ele só funciona quando dá algum problema. Então a gente não tem como prever esse problema, então a gente tem que deixar sempre sem registro. Beleza? Vamos lá, seguindo. Embaixo, a gente vai usar a mesma altura que usou do outro lado, que é a elevação de 1,40 mais os 10 centímetros que ele vai sair do fundo da caixa d'água. Então aqui a gente vai com 1,50. E aqui a gente para colocar o registro. Beleza? Vou fazer todo o outro caminho. Pronto, tem uma tubulação em cima, tem uma tubulação embaixo. Calma, vamos dar uma alterada aqui nessa caixa. Acho que eu não vou alterar. Aí a gente vai descer a tubulação aqui de 2,30 até essa tubulação de 1,50. Por quê? A gente não precisa fazer 2 a mais, sendo que elas vão simplesmente ser para escoar água, entendeu? A gente pode deixar tudo no mesmo ramal. E aí nesse ponto aqui a gente desce ela bem colada com o chão. Olha lá. Aqui a gente vai ter um joelho, a gente vai ter um T. E nesse ponto aqui a gente vai extravasar essa água para uma área comum.
Mas pergunta, por que para a área comum e não para a calha, como é feito em muitos lugares? Seguinte, a calha não é o lugar certo para despejar essa água. Porque a calha, você não vê se dá um problema. Às vezes tua caixa está extravasando água lá, tem 5, 6 dias e você não está vendo. Por quê? Essa água não está indo para uma área visível, uma área onde você consegue enxergar essa água vazando, entendeu? E aí você não consegue ver o problema. Você deixando essa saída para uma área comum, você consegue enxergar o problema e sanar ele, beleza? Então vamos lá. Aqui, mesma coisa, tomada d'água, sempre a saída curta, não tem muita diferença da curta para a longa. A gente arrasta ela para dentro com o ortogonal ligado, arrasta para dentro da caixa. Baixo igual. E do outro lado, toma cuidado onde for pegar aqui, porque os desenhos começam a ficar bem sobrepostos. Beleza, tomada d'água já colocada. Em cima não tem nada, embaixo a gente tem o nosso registro. Vamos lá, registro bruto de gaveta ABNT. E nesse ponto anterior a gente vai fazer igual fez do outro lado, seleciona ele, elementos, definir peças, seleção. Flange, adaptador soldado com flange fixa para a caixa d'água de 40 mm. Beleza? Atribui em um, atribui no outro. Ele pede para conferir a tubulação. A gente confere. Tá ok. Faltou fazer aqui em cima. Elementos, definir peças, seleção. Flange, flange. E acabou. Mas você me pergunta, isso aqui não vai dar falta de pressão? Vai, mas a gente vai colocar uma peça de utilização ali. Saídas livres. Lembra sempre que a peça de utilização é essa torneirinha aqui em cima. É o quarto item da aba azulzinha aqui, beleza? Vou colocar de novo aqui. Saídas livres, ok. E aí fica lá, saída 40 milímetros, beleza? Por que a saída? A saída ela não tem necessidade de ter pressão. É a mesma coisa que a gente fez no cavalete lá na alimentação predial, beleza? Agora falta fazer esse meinho ligando as duas caixas d'água. Vamos lá de novo, tubo, 40. Aqui ela está na altura de 150. Não. O que acontece? Quando ele dá esse problema, é que ele está entendendo que você pode ligar em outro ponto. Você está indicando errado a altura. Mas não é isso. Se você aperta assim, ele conecta com o que ele acha que deve conectar. No caso, seria essa tubulação do outro lado. Então, toma cuidado. Beleza? Tomada d'água. Desmarca sentido de fluxo. Joga para dentro da caixa. Tomada d'água. Não é lá. Quando ele começar a dar esse problema, você viu que eu cliquei neste ponto, ele indicou o outro. Te dá um ESC, desfaz, fecha isométrico, muda a angulação e tenta colocar pelo outro lado, que no caso seria esse daqui de cima, que faltou. Olha lá, agora foi bem mais fácil. Aqui no meio tem um registro, porque ele serve para uma caixa trabalhar junto com a outra. Mas se uma delas der problema, a gente precisa de um registro para poder separar as mesmas, entendeu? Porque senão a gente não vai ter como eliminar uma caixa d'água, trocar ela e depois reconectar toda a tubulação. Porque senão ela ficaria vazando todo o tempo. Tranquilo? Esse ponto e esse ponto são as nossas conhecidas flanges. Flange, tubo, flange, tubo. Beleza. E aqui a gente acaba toda a parte de esgotamento da água por extravasor e limpeza. Tá ok?
Eu recomendo dar uma olhada no departamento da sua cidade para saber se tem alguma regra ou alguma norma que indique o melhor lugar para saída livre desses travadores de limpeza. Tem gente que prefere, como eu, deixar para a área comum, e tem gente que erra um pouco nesse projeto em jogar ele para a calha, o que eu acho um pouco insensato, porque senão descobre o erro, a não ser depois de muitos e muitos dias. Tá ok?